Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 27 de outubro, estamos no 30º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Meu irmão, minha irmã, o relato da cura do cego de Jericó, o filho de Timeu, Bartimeu, tem alguns elementos paradoxais. Primeiro paradoxo: o cego está condenado pela doença e é reprimido pelas pessoas que o repreendem e ordenam que ele não grite nem incomode. Mesmo que não possa ver e seja impedido pelas pessoas, o cego vê melhor do que todos. Ele vê o que os outros não veem. Ao ouvir que Jesus estava passando, ele começa a gritar: Filho de Davi, tem piedade de mim. Aquele cego tem uma fé que o faz ver. O seu grito é uma confissão messiânica. Filho de Davi. Sua fé é ainda imperfeita, mas ela tem olhos que penetram no mistério da pessoa de Jesus. Ele é o filho de Davi. O cego não tem olhos, mas vê pela fé. Outro paradoxo. Depois que Jesus o chama, algumas pessoas o encorajam. Coragem, levanta-te, Jesus te chama. Nesse momento, o cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Ele não é cego? Como pode ele reagir dessa maneira? Jogar o manto, dar um pulo, ir até Jesus? Não se espera essa reação de um cego. Mais uma vez, aquele que não vê, demonstra nas suas atitudes que enxerga o que os outros não veem. Mais um paradoxo. É evidente o que o cego precisa. Ele não enxerga, está privado da luz deste mundo. Mesmo assim, Jesus lhe pergunta: O que queres que eu te faça? Era preciso perguntar? Não era evidente que ele era cego? Jesus pergunta porque não se trata só de milagre. Jesus deseja dar ao cego mais do que a luz deste mundo. Por isso, engaja o cego no processo da cura para dar-lhe a luz mais preciosa da fé. O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Ao que Jesus responde: Vai, a tua fé te curou. O cego, que já enxergava melhor do que todos os outros, agora tem a vista recobrada. E uma vez que enxerga, ele começa a seguir Jesus. A cura do cego Bartimeu retrata o nosso itinerário cristão. Somos chamados por Jesus e ele nos ilumina. Uma vez que fomos chamados por Jesus, podemos ir a ele. O chamado nos conduz ao seguimento de Jesus. Jesus continua perguntando a nós: O que queres que eu te faça?
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 28 de outubro, estamos na segunda-feira, celebramos a festa de São Simão e São Judas Tadeu. O evangelho de hoje é de Lucas capítulo 6, versículos 12 a 19. Naqueles dias Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele, curava todos. Meu irmão, minha irmã, a liturgia recorda hoje 2 apóstolos quase desconhecidos. Os 12, símbolo do novo povo de Deus, foram escolhidos, não em base das suas qualidades e méritos, mas, como diz Lucas, depois de uma noite de oração, de intensa comunhão com o Pai, quase como se Jesus tivesse buscado o Espírito que seria depois transmitido aos chamados, fazendo deles apóstolos. Lucas mostra-nos em numerosas ocasiões como a oração era importante para Jesus. Todas as decisões importantes, cruciais da vida de Jesus, foram tomadas num contexto de oração, desde o batismo até o Getsêmani e a cruz. No episódio evangélico de hoje, podemos contemplar Jesus que passa toda a noite em oração, porque está prestes a fazer uma eleição que reforçará para sempre a sua ligação com os seus discípulos. Trata-se de um empenho definitivo, porque ele instituirá com os 12 a sua comunidade messiânica. Escolherá as 12 colunas sobre as quais edificará a igreja. Por isso, este novo povo de Deus e por toda a humanidade derramará o seu sangue para o perdão dos pecados. Os apóstolos, palavra que significa enviados, são escolhidos antes da paixão, morte e ressurreição. Mas só depois da Páscoa e de Pentecostes, a missão deles desenvolverá todo o seu potencial, cumprindo-se plenamente. Antes disso, porém, são chamados a fim de serem formados e preparados para aquilo que os espera, quando o Mestre se tornar presença no Espírito. A oração, portanto, revela-se como alma da missão.